Segurança Pública, como anunciamos na quinta-feira passada, e vamos falar especificamente mais sobre a questão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O que aconteceu? Aliás, é bom vocês dar um tempinho para vocês sentarem, ficarem mais à vontade, né, para a gente, vocês estão terminando uma conversa, porque a gente vai ter esse assunto, é muito importante as pessoas acompanhar desde o início, né? O que está ocorrendo aqui no Congresso Nacional, e eu que acompanhei a campanha de governo e acompanhei as promessas da campanha, fiquei preocupado, né, e tomamos aqui algumas atitudes. Primeiro, nós aprovamos na Comissão Mista do Orçamento, antes do recesso, nós aprovamos o PLN já definindo as parcelas de reajuste que serão dadas para a Polícia Civil para atender a promessa também de campanha da paridade com a Polícia Federal. Então, lá atrás, o governador encaminhou para o Ministério da Economia, anunciando o reajuste, solicitando que o Ministério da Economia providenciasse, não é, o estudo para fazer o encaminhamento aqui para o Congresso, que tem que passar pela Câmara e pelo Senado, o reajuste da Polícia Civil com a paridade com a Polícia Federal. O Ministério da Economia fez algumas exigências, no sentido de perguntar algumas coisas para o governo, o GDF, acabou atrasando muito, mas hoje está sacramentado, ou seja, o Congresso já fez o seu papel aqui, a pedido do Ministério da Economia, a pedido do GDF, foi feito um PLN, exatamente para ampliar os recursos do Fundo Constitucional para essa área da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então nós já aprovamos. Eu estive agora recentemente numa reunião tratando de um grupo do Executivo Federal que está estudando a questão do Fundo Constitucional, que foi uma determinação do Tribunal de Contas, que pediu que o governo federal montasse uma comissão, onde tem representantes de todos os ministérios, Planejamento, né, Ministério da Segurança Pública, da Justiça, o próprio representante do Presidente da República. Mas na última reunião que eu participei, eu ainda perguntei com relação à questão do aumento da medida provisória que era para ter sido já encaminhada aqui para o Congresso. A informação que o representante do presidente me disse é que estava aguardando apenas a aprovação da Previdência e, em seguida, a determinação de Bolsonaro que encaminhasse, então, a medida provisória. Aí eu perguntei como é que estava a questão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Porque eu estava preocupado, porque eu não vi nenhuma manifestação, nenhuma iniciativa de um diálogo do governo do GDF com as categorias da Polícia Militar e Bombeiro. E aí fiz uma convocação recente da bancada, exatamente para levar ao conhecimento da bancada o que eu tenho escutado aí na rua diariamente, a insatisfação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro com relação a isso, né, as notícias do aumento da Polícia Civil, sem sequer qualquer entendimento, qualquer conversa, qualquer iniciativa de negociação para o aumento da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Então chamei a bancada, fizemos uma reunião, não foram todos que participaram, mas aqueles que participaram entenderam, como eu, da importância da gente fazer uma reunião, né, da bancada com o GDF, para saber o que o GDF estava pensando, ou qual era o encaminhamento do GDF com relação à Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Eu já tinha previamente acertado com o secretário de Segurança de que nós faríamos essa reunião da bancada, e ele disse que não teria nenhuma dificuldade de comparecer. Então, fiz a reunião da bancada, a bancada concordou no sentido de fazer essa audiência pública, né? Então, pedi ao secretário de Segurança, né, que convidasse também para estar na nossa reunião o comandante do Corpo de Bombeiro e o comandante da Polícia Militar. Ele se encarregou de fazer isso, então agendamos, foi a semana passada, e, para nossa surpresa, evidentemente, no dia e na hora da audiência, o governo tinha marcado já um evento, também de segurança pública, que foi a entrega de algumas viaturas e também a convocação dos peritos, né, da Polícia Civil. Então, coincidentemente, no mesmo horário. Isso acabou
impedindo, né, que o secretário de Segurança pudesse comparecer à audiência. Mas, de qualquer forma, fizemos audiência, ouvimos todas as entidades representativas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, né? Recebemos muitas sugestões e, com essa reunião, então, nós encaminharíamos para o GDF algumas sugestões de cobrança do que está acontecendo lá com relação a essa iniciativa. Bem, é evidente, né, que a gente ainda não pôde conversar com o governador, ele até na segunda-feira ficou de marcar uma reunião, estou aguardando, não marcou ainda, para a gente possa discutir essa questão e saber exatamente qual é a posição do governo em relação à Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Bem, enquanto isso, né, tomei conhecimento, até porque já estava acompanhando, vocês sabem que a Previdência foi discutida na Câmara com o acompanhamento do Senado e que está prestes a ser votado. Mas o regime de proteção social das Forças Armadas já está também sendo debatido na Câmara, né, o 1645, que trata especificamente do sistema de proteção, né, dos militares das Forças Armadas. E então tive a oportunidade de participar da última reunião da comissão, onde já analisei algumas apresentações que foram feitas e ouvi que uma das reivindicações era incluir realmente a Polícia Militar, em especial a Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, tendo em vista que a remuneração, né, das instituições militares é feita pela União, através do Fundo Constitucional. Então, eu fiz um discurso no sentido também de apoiar a inclusão da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro no projeto de lei complementar, que é a 1645. Bem, evidente que tomei o cuidado também de aqui no Senado, porque aprovando na Câmara, será encaminhado para o Senado, para ser votado no Senado. Tive uma reunião com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, né, e pedi que eu fosse o relator desse projeto, tanto para resolver a questão das Forças Armadas, que eu conheço bem, até porque quando eu participei da Câmara, eu criei uma subcomissão especificamente para tratar da remuneração dos policiais das Forças Armadas, porque eles também, assim como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, não pode sindicalizar, não tem sindicato, e esse talvez tenha sido o maior problema de avanços no plano de carreira, no interstício, na questão da remuneração, exatamente porque a Polícia Militar e o Bombeiro não têm a entidade sindical, diferentemente de outras categorias que muitas vezes conseguem o reajuste, conseguem benefícios pelo poder da mobilização. E aí, então, conheço bem e pedi ao presidente, então, a relatoria desse projeto. Da mesma forma, tive o compromisso dele, conversei com o líder do governo também, o líder do governo também já me apoia no sentido de passar a relatoria para mim e, evidentemente, comecei já a conversar com o Ministério da Economia para saber qual o entendimento dele com relação à questão desse projeto. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós, evidentemente, estamos trabalhando agora nessa perspectiva de atender, se possível, colocar a Polícia Militar e Bombeiro no PL 1645, mas, de antemão, né, nós estamos fazendo aqui um esforço de trabalho para a gente não ter problema. Inicialmente, a informação que eu tenho do Ministério da Economia é que eles aceitam colocar, desde que coloque o que é bom e o que é ruim. Nós não podemos também forçar a barra para colocar apenas aquilo que é bom para a Polícia Militar, não é? Dentro de um projeto que é das Forças Armadas. Então, inicialmente, o governo concorda de colocar a Polícia Militar e Bombeiro, desde que a situação seja a mesma. Então, é um processo que vai ser iniciado agora, né, de discussão. Ainda está na Câmara, eu não sei se a Câmara vai conseguir introduzir na lei a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Evidente que há uma pressão para que sejam incorporados todos os militares, e com razão até, né,
porque a 1645 trata dos militares, e a Força Armada e a Polícia Militar são militares, portanto, caberia colocar de todo o Brasil. Mas não tenha dúvida que, pelo menos, o Distrito Federal, nós estamos trabalhando por ser a capital, por ter, inclusive, o Fundo Constitucional, né? A informação que tem é que o próprio recurso do aumento do fundo, que aumentou bem em função da redução do governo federal, da folha, e que houve um incremento maior do Fundo Constitucional do DF. A informação que eu tenho, nós estamos estudando isso, é que o aumento do fundo, né, será suficiente para resolver a questão do impacto financeiro dessas mudanças. Então, começa agora, porque isso aconteceu ontem, essa reunião da comissão, nós estamos, então, solicitando aquelas pessoas que já nos ajudam e que têm informações para que possa a gente fazer um diagnóstico, fazer uma prévia para ver se realmente interessa para nós, se é melhor para a Polícia Militar e para o Bombeiro ser incorporado nesse projeto de lei, ou vamos apresentar para o governador uma proposta de mudança. A audiência pública, de qualquer forma, valeu muito, porque no mesmo dia o próprio governador anunciou em seguida a questão da redução do interstício, que é uma grande reivindicação dos militares, bombeiros, Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Então, já foi anunciado essa questão. Mas precisamos agora definir o que o GDF está pensando em relação ao reajuste salarial. O que eu entendi na reunião com os militares, da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, é que tem várias prioridades, evidente, a carreira é importante, uma série de coisas importantes, mas a prioridade agora chama-se reajuste. Então, o que eu percebi na reunião, que a preocupação maior neste momento é ter um reajuste e, evidentemente, né, num valor compatível com aquilo que será dado para a Polícia Civil, e é exatamente o que foi também prometido na campanha. Mas tem várias perguntas aqui, né? Vocês podem continuar mandando as perguntas para a gente poder aqui atender o maior número de perguntas possível, né? Então, quero aqui mandar um abraço ainda o Ronaldo Costa, o Gustavo Barata, o Jabá, que está também nos assistindo, né? O Jurandir Ferreira, tem aqui também a Sônia Alves, o André Paulo, né? Todos que estão nos acompanhando aí, né? Os nossos internautas que estão acompanhando essa live. Então, vamos começando. O Eleomar está aqui com a gente também, trouxe aqui uma série de dúvidas que pode fazer aí algumas perguntas que a gente vai tentar responder, né? Tá certo. Bom dia a todos, boa noite a todos os internautas. Senador, eu participo de vários grupos e fiz um apanhado de questionamentos que são as dúvidas que geralmente os policiais e bombeiros têm em relação a esses dois temas tão importantes. Uma das perguntas que eu mais vi foi incluir os policiais e bombeiros no PL 1645 pode gerar algum vício de iniciativa, já que pode trazer impacto financeiro para o GDF? Não, porque na prática nós vamos trabalhar evidente que nós estamos estudando ainda o impacto disso, né? Mas se o Fundo Constitucional for compatível, eu tenho certeza absoluta que o próprio governador, né, vai atender, até porque é uma promessa de campanha. Evidente que nós vamos fazer na medida do possível e buscando entendimento, né, porque apesar que a lei do Fundo Constitucional é muito clara, e isso é que eles estão mudando agora, tem uma comissão que estão tratando disso. Porque lá atrás eu fiz uma auditoria do fundo, onde detectei diversos problemas de interpretação. Uma das coisas que o governo federal está muito preocupado é que quando criar a lei do Fundo Constitucional, o texto diz assim, né, que o Fundo Constitucional é para organizar e manter a segurança pública. E na prática o governo federal nunca organizou. Isso sempre ficou a cabo e a cargo do GDF. Mas, se você analisar a lei, né, e não tem sentido, realmente, o governo federal interferir, né, na Polícia Militar lá de Ceilândia, ou de Samambaia, né, o máximo que poderia ser feito é aqui na Esplanada, nos ministérios e tal. Mas
há uma redação equivocada, eu acho, né, com relação ao Fundo Constitucional. Mas nós vamos tratar disso também, evidentemente, envolvendo o GDF. Nós não queremos também forçar a barra, né, na medida que o GDF possa impedir ou criar alguma dificuldade. O objetivo é mostrar que o aumento do Fundo Constitucional é suficiente, né, dentro do seu impacto, do reajuste que foi dado agora da receita corrente líquida, ela é suficiente para o impacto que pode gerar tanto uma modificação do aumento da polícia, quanto também incorporar, se for interessante para a Polícia Militar e Bombeiro, incorporar no projeto das Forças Armadas. Isso só é viável, só é possível com entendimento. Se houver entendimento do governo federal, né, o Congresso Nacional, dentro desse projeto, não haverá nenhum problema com relação a isso. Mas nós vamos continuar lutando para que o GDF participe e nos ajude a cumprir aquilo que ele mesmo prometeu, né? Certo. O que nós estamos... Qual é a preocupação que eu tenho? Quando eu conversei já com o Rogério Marinho, que está conduzindo a Previdência, e vai conduzir também o projeto da proteção social das Forças Armadas, ele me disse de cara e disse assim, olha, não vejo nenhuma dificuldade em aceitar incorporar a Polícia Civil, a Polícia Militar e Bombeiro. Por quê? Porque se eles toparem, né, fazer realmente a paridade total, né, tudo que for bom e ruim serem iguais, tudo bem, eu concordo. O que o governo federal, em princípio, não concorda é pegar só aquilo que interessa e colocar só aquilo que interessa. Então, a gente tem que avaliar isso antes de propor, inclusive, essa inclusão. Por isso que tem, né, algumas pessoas nos ajudando já, né, que conhecem a Polícia Militar, que conhecem o Corpo de Bombeiro, né? Já pedi, inclusive, o apoio agora do Coronel Nunes, que conhece os números, está acompanhando, inclusive, um parlamentar, né, nosso lá na Câmara Federal, que é da área de segurança pública, é da Polícia Militar, ele que foi comandante, conhece mais do que ninguém o impacto disso. E, ao mesmo tempo, as pessoas também que estão nos ajudando, o Geraldo está nos ajudando, o Renilson, e outros que estão apresentando dados. Então, nós só vamos fazer a opção de incluir a Polícia Militar como bombeiro se a gente chegar à conclusão de que é melhor para a Polícia Militar, que é melhor para Brasília, melhor para os nossos policiais. Quais as vantagens para os PMs e bombeiros serem incluídos no PL 1645? Pois há uma reestruturação da carreira das Forças Armadas, né, que estão mexendo no soldo, né, e que, evidentemente, esse é o trabalho que nós vamos fazer. Aplicando essa tabela das Forças Armadas. Né, evidentemente que lá tem de general, né, até o soldado. Né, no caso da Polícia Militar, até coronel. Se você fizer a equiparação, coronel das Forças Armadas, coronel da PM, até o soldado, nós vamos ver o impacto disso. Aí tem as gratificações que incidem sobre o soldo, né? Tem a questão dos 35 anos, tem o parcelamento, tem a transição que não tem no regime civil, mas nas Forças Armadas tem uma transição maior. Então, todo esse aspecto tem que ser analisado e ver as vantagens e desvantagens para a gente poder realmente fazer essa opção. Nós só vamos descobrir isso depois de ter todo o impacto e a resposta, se é interessante ou não, né? Certo. Senador, quando se fala em reajuste, que vai ser também incluído no 1645, existe algum percentual, já se fala algum percentual de quanto seria esse reajuste? E esse reajuste seria também passado para a Polícia Militar, caso seja a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro incluído no PL 1645? Pois é, o PL 1645 ele trata realmente de toda a reestruturação e da parte da Previdência, vamos dizer, né, da proteção social, que envolve reajustes. Né? Reajustes altos, inclusive, porque eles estão defasados desde 2001. Quem não acompanha, como eu acompanho, em 2001 tinha uma medida provisória que tirou o posto acima. Pra você ter ideia, até pouco tempo, o salário família das Forças Armadas era 16 centavos. Não pagava nem a tinta do contra-cheque. Né? Pra você ter ideia, tinha anos e anos sem reajuste
daquele auxílio de transferência, porque o militar das Forças Armadas ele é obrigado a mudar, né, de 2 em 2 anos. E quem paga essa conta era esse valor que eles tinham de auxílio de transporte. E que estava tão defasado que hoje eles têm que pegar do salário para bancar. Né? Então, também estava defasado com relação... Tem uma série de coisas que estavam muito defasadas. Então, o objetivo da 1645 é resolver a questão da previdência dos aposentados, pensionistas, etc., mas também reestruturar a carreira. Né? Que aí você está dando aumentos razoáveis, né, principalmente o general, por exemplo, tem um aumento significativo. Né? Tem até uma reclamação ainda dos graduados, né, da questão dos praças, que o reajuste é menor, que a gente também vai discutir isso em termos de Forças Armadas, mas o que nós queremos avaliar é isso. Nós temos que pegar o salário do coronel, já nesse novo modelo, nessa nova reestruturação, verificar se esse salário da Polícia Militar e Bombeiro, colocando com as demais gratificações que tem os percentuais, se vale a pena ou não. Né? Evidentemente que significa, eu não tenho nenhuma dúvida que significa um reajuste razoável. Mas eu já tenho informação que dá em torno de 40, mas também tem informação que dá acima de 100. Óbvio que se for acima de 100, não está nem para fazer da forma que está. Por isso que eu digo, o mais importante hoje, né, e a gente já vai discutir antecipadamente, porque não chegou ainda no Senado, ainda está na Câmara. Eu falei lá na Câmara ontem, se a gente puder aprovar o máximo de coisas na Câmara, é bom porque quando chegar aqui, né, evita de você ter que mexer e voltar para a Câmara. Então, aquilo que a gente puder contribuir já acertei com o relator da Câmara, né, que algumas propostas nós vamos fazer para seja incorporado lá, né, e evitar o máximo possível de ter que adicionar alguma coisa aqui. Mas, evidentemente, que há impacto, há reajuste, né, e esse é o objetivo, inclusive, né, porque o impacto da Polícia Civil é em torno de 37%. E a expectativa, né, que eu vejo dos policiais, bombeiros e militares também é que haja mais ou menos uma equiparação nesse sentido. Então, isso é que nós estamos estudando e vamos analisar bem. Tem aqui, inclusive, aproveitando, o Jean está fazendo aqui 2 perguntas. Né? Primeiro, agradecer o Jean aí pela pergunta. Né? Qual a sua avaliação do atual plano de carreira, onde um soldado permanece 10 anos aguardando uma promoção e ainda assim tem um aumento em torno de R$300? E a outra, não seria justo a Polícia Militar do DF ter uma ascensão profissional equivalente à da Polícia Civil do Distrito Federal, onde um policial chega ao topo da carreira em 13 anos? Bem, é evidente que não precisa ser especialista para dizer que 10 anos é muito tempo, e ainda mais, né, você não tem praticamente incentivo nenhum, né? R$300 depois de 10 anos, não tem. Por isso que há uma briga, e fiquei feliz, pelo menos no dia da audiência. Logo que terminou a audiência, o próprio governador anunciou que iria reduzir os interstícios, que é uma das grandes reivindicações da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, é que haja redução de interstícios, exatamente para evitar isso, né? Que um soldado, um cabo, não fique tanto tempo, como sargentos todos, não demore tanto tempo para ser promovido. Então, essa questão do interstício era fundamental. De fato, a carreira da Polícia Civil, né, onde está sendo falado aqui, eles acabam conseguindo chegar no topo muito mais rápido. Né? Enquanto o policial civil leva 13 anos para chegar no topo, né, os policiais militares levam 30, 35, e dizem até que, né, nesse plano aí, chega até 40 anos para chegar no topo. Quando chega, né, porque ainda tem a questão da idade, que tem que chegar a uma certa idade, ele tem que ir para a reserva. Né? Bem, estamos aqui respondendo, tem várias outras aqui, mas podem continuar mandando aí as suas perguntas, né, que a gente vai responder, né, inclusive qualquer coisa. Né? Nós estamos falando aqui da segurança pública, porque é do momento, mas você que é policial militar, bombeiro, mas também que seja civil, né, pode perguntar, porque na prática segurança pública interessa para todo mundo, né, principalmente para o cidadão. Né, mas a discussão hoje, como a gente fez audiência com relação à questão da iniciativa do GDF, com relação à Polícia Militar e Corpo Bombeiro
que ainda não teve essa reunião, ou pelo menos essa proposta de encaminhamento de qualquer coisa. A minha preocupação, quando eu fiz tudo isso, é que eu estou acompanhando aqui e acho ótimo, e fiz o máximo que pude, né, e defendi, fui relator, inclusive, da proposta que chegou aqui do Ministério da Economia, vindo do GDF, para o aumento da Polícia Civil. Defendemos e vamos continuar defendendo este aumento. Agora, vamos defender também que o policial militar e bombeiro também tenha o seu reconhecimento. Por isso que nós estamos tratando aqui desse tema tão importante, né? Estão perguntando também, não é, bem, essa nós já respondemos, qual é a vantagem da PM e do bombeiro ser incluído no projeto. A vantagem é que nós precisamos definir, né? Nós precisamos ver o impacto disso, temos que ver qual é a realidade de hoje, mas colocando já dentro do projeto, porque existe uma tabela já de reestruturação das Forças Armadas, vamos colocar o da Polícia Militar e Corpo Bombeiro para ver se é vantagem ou não colocar no projeto. Em princípio, tem vantagem, né? Tem reajuste e é tudo que a Polícia Militar deixou claro, e o Bombeiro, né? Que a maior preocupação hoje é ter um reajuste, porque eu tenho essa preocupação e eu percebi claramente isso, né? A turma não vai admitir, evidentemente, um reajuste para uma parte da segurança pública em detrimento de uma outra sem nada, né? Então, é isso que me preocupou e me preocupa como cidadão, não só como senador, né? Seria possível incluir emendas que beneficiam a carreira da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, tais como... sim, esse aqui já é mais na carreira, né? Evidentemente que aqui já seria, está falando aqui de colocar o verbo poderá reduzir o interstício, no lugar de dever, né, colocando deverá reduzir, né? Aumentar o número de subtenentes para 1.500, estabelecer o Shoaim só para a antiguidade, para destravar a carreira. Isso aqui, evidentemente, a gente só vai discutir isso se for apresentada uma outra alternativa para o governador, né? Mas o que eu percebi que é unanimidade, e é o que nós vamos cobrar primeiro do governador, é o reajuste. A carreira é importante? Mas não é a prioridade imediata, porque a minha preocupação é que nós vamos votar, inclusive, a Previdência aqui no primeiro turno, dia 24 agora. Então, logo em seguida, nós vamos aprovar a Previdência. Aprovada a Previdência, a informação que eu tenho do Planalto, nessa reunião que a gente fez sobre o Fundo Constitucional, é que imediatamente viria a medida provisória com o aumento da Polícia Civil. Me preocupa chegar aqui no Congresso uma medida provisória da Polícia Civil sem sequer o governador tomar iniciativa com a Polícia Militar e com o Corpo Bombeiro. Por isso nós estamos aqui antecipando, discutindo, porque nós gostaríamos, né, todos, que a gente pudesse tratar da segurança pública como um todo. Então, se a gente começar a discutir o processo de reajuste da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, o ideal é que a medida provisória viesse junto, né, e contemplasse toda a segurança pública. Senador, o Alexandre da Fé está perguntando aqui. A bancada do DF no Congresso está discutindo essa questão da segurança no DF e tem previsão de destinar emendas para isso? Bem, agora nós vamos começar a discutir a questão das emendas. Nós temos as emendas individuais, e quero dizer aqui, já antecipando, nós liberamos agora, né, a semana passada, 10 milhões para a saúde da Polícia Militar, destinada à Polícia Militar da Saúde, 10 milhões. Né? Agora, vamos discutir isso agora. Nós temos 15 milhões, cada parlamentar tem direito a 15 milhões de emendas individuais, das quais a metade tem que ser destinada à saúde. E agora vamos discutir as emendas impositivas da bancada. Este ano, nós devemos ter aí em torno de 220 milhões de emendas de bancada. Normalmente, e foi feito o ano passado isso, a gente distribui, né? As 3 emendas do ano passado foram educação, saúde e segurança, né? Foi colocado dessa forma. E agora, este ano, nós estamos aguardando, nós vamos começar agora as reuniões com o GDF. A primeira já está marcada, acho que dia 20. Nós vamos fazer várias, 4 ou 5 reuniões para ouvir toda a sociedade civil organizada
todas as instituições que queiram demandar emendas, nós vamos ouvir todo mundo. Agora, vamos ouvir primeiro o GDF. E a expectativa é receber aqui os secretários. Então, nós queremos aqui o secretário de Segurança, para ver quais são as demandas da segurança, as demandas da saúde e da educação e de outros projetos que o governo tem interesse. Eu já sei que o governo tem interesse numa série de infraestrutura. Né? Ele quer fazer o anel viário, né? Quer complementar a EPTG, indo até lá na Ceilândia, né? Tem a duplicação da 080, tem uma duplicação da 101, então tem uma série de pedidos e a emenda de bancada, né, você vai ter que priorizar. Como agora nós aprovamos, é impositiva e pode ser apresentada até 15 emendas, né, a tendência, o que eu conversando com alguns parlamentares, isso vai dar mais ou menos para cada um, se cada um quiser destinar parte dessas emendas individualmente, vai dar em torno de 20 milhões para cada um, se não quiserem fazer um projeto único, como fizemos em 2016. Nós resolvemos, a bancada resolveu colocar o recurso todo para a construção do Hospital do Câncer, que está lá. O GDF quase perdeu o recurso e agora nós conseguimos resgatar. Estivemos na Caixa Econômica e conseguimos mais 6 meses de prazo para o GDF concluir os detalhes que estavam faltando para começar o início das obras do Hospital do Câncer. Eu acho que nessa próxima reunião dificilmente terá uma emenda única. Então, deverá ser dividido e nós vamos aguardar o governador com os secretários para dizer o que é a prioridade do GDF e vamos ouvir também as outras instituições e definir, a bancada vai definir, então, onde é que vai aplicar as emendas. Óbvio que essas emendas, normalmente, elas são para projetos estruturantes, né? Não é um projeto de custeio. A saúde, até o ano passado, parte da saúde foi toda para custeio. Mas eu percebo, pela conversa com os parlamentares, né, que alguns não querem colocar em custeio, né, essas emendas impositivas. Então vamos aguardar as reuniões, mas para o plano de carreira, o que a gente está contando é com o Fundo Constitucional, que tem recurso, inclusive, suficiente para isso. Entendeu? Wesley Kleber, em relação ao serviço voluntário gratificado, tem como diminuir a carga horária? Pois somente a PMDF tem a carga de 8 horas trabalhando para receber R$ 297. Esse valor é por causa do IR. Há essa possibilidade de intervir na carga horária e no valor do SBG? Não, tudo é possível negociar e, né, discutir com o governo. Tem que ver se o GDF concorda, se é possível fazer. Nós podemos, né, demandar. Eu vejo um excesso, né, de trabalho dos policiais militares e bombeiros, mas em especial muita gente trabalhando de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, para poder aumentar a sua renda familiar, o que é ruim também para a sociedade, porque você pega realmente um policial cansado, né, desanimado, exatamente por excesso de carga de trabalho, né? Então, o que a gente precisa mesmo é trabalhar a questão do reajuste, para que o policial tenha salário compatível e que possa usufruir da sua família também e ter um pouquinho de descanso, né? O Olivan Souza Soares. Senador, qual o recado para os reservistas que o senhor poderia dar para não deixar que esse pessoal fique de fora de uma recomposição? Pois é, nós, lembrando, né, que eu já tinha promovido uma reunião anterior, onde nós tratamos da questão principalmente do bombeiro, porque foi aprovar 2 emendas na Câmara e depois, quando chegou no Senado, elas foram rejeitadas por serem jabutis, vamos dizer assim, que era matéria estranha à medida provisória, mas que o Senado assumiu o compromisso com a bancada de votar favorável a essa reivindicação dos bombeiros, né, que é mudar a questão da atividade, deles poderem fazer concurso, que não podem hoje, por incrível que pareça, o bombeiro hoje, se quiser fazer um concurso, não pode, porque a lei proíbe. Inclusive, a questão do quadro, que está totalmente defasado, tanto a Polícia Militar como o Corpo Bombeiro estão super defasados, e no caso dos bombeiros, inclusive, há uma limitação anual de chamamento, que, se a gente não mudar isso, vai ser impossível recompor os quadros da policial, do bombeiro. Por quê? Porque hoje
grande parte se afastam para a reserva, e o número que é possível chamar pela legislação atual não é compatível. Então, nós já levamos para o governador 3 sugestões, porque nós fizemos o que é consenso, que é essa questão dos bombeiros, entre eles é unanimidade, o critério inclusive de promoção do bombeiro, por unanimidade, decidiram que é por antiguidade. Discutimos isso também com a Polícia Militar, já não tem essa unanimidade, há uma divisão muito grande, né? Mas temos algumas coisas que fizemos a proposta para o governador, estamos aguardando o retorno disso, ele está conversando com os comandantes, foi o que o secretário me disse, né, para resolver essa questão do voluntariado, inclusive da Polícia Civil, que não tem essa previsão legal, tem uma série de coisas que nós estamos aguardando a resposta do governador. O Ricardo Américo perguntou: senador, a LDO e a LOA de 2019 foram alteradas para prever 90 milhões para o reajuste da primeira parcela da Polícia Civil do Distrito Federal. É possível ainda fazer essa previsão no orçamento para atender ao reajuste da PMDF do Corpo de Bombeiros? Bem, como a LOA deste ano contempla o aumento do Fundo Constitucional, né, então o Fundo Constitucional tem reajuste, é possível remanejar depois para o aumento da Polícia Militar como bombeiro. Por isso que eu estou dizendo aqui, o aumento que foi dado no Fundo Constitucional, né, se a gente fizer um trabalho bem feito, a gente vai provar que é possível fazer também, óbvio que o que será dado para a Polícia Civil em parcelas, 2 parcelas anuais, durante 3 anos, né? São 6 parcelas. É evidente que numa proposta que o governador possa fazer, ele fará também em parcelas anuais, semestrais, ou anuais, mas pode ser semestral também. E isso aí eu tenho certeza que o próprio fundo também vai dar amparo para isso. O máximo que pode acontecer é ter que aprovar um remanejamento, mas não tem nenhum impedimento na LDO nem na LOA para isso. O Hélio Viana perguntou mais ou menos isso. É possível já deixar aprovada a reestruturação do Fundo Constitucional de 2020? O que a gente trata na LOA é o aumento, né, do Fundo Constitucional, que já está previsto em lei. Né? É a variação da receita corrente líquida, que já foi feito. Agora, o Fundo Constitucional está sendo trabalhado por quê? Porque tem diversos problemas no Fundo Constitucional. Eu, quando fiz a auditoria do fundo, primeiro, para vocês entenderem bem, o Fundo Constitucional foi criado para organizar e manter a segurança pública e auxiliar na manutenção da educação e da saúde. Então, quando foi criado o fundo, que foi em torno de 2 bilhões e 900, ele foi para pagar 100% da segurança, pagava 100% da saúde e 100% também da educação. Né? Então, isso foi criado dessa forma. Agora, o que aconteceu de lá para cá, principalmente nos últimos governos agora? Manutenção. Se você pegar a lei da Diretriz Básica da Educação, manutenção você não faz com inativo, e nem com pensionista. Manutenção você faz com ativo. Então, pela lei do Fundo Constitucional, você só pode pagar saúde e educação daqueles profissionais que estão na ativa. Esse foi um grande problema que o tribunal levantou e que agora está cobrando, né? Dizendo isso. O que o GDF fez? Todo mundo sabe que a Constituição determina que os estados têm que aplicar no mínimo 25% em educação. No caso da saúde, é 15% e 12%, estado e município. Então, também é a mesma coisa, só vale para os 25% da educação se for pago com ativos. Então, o GDF, para ser esperto, ele pegou todos os ativos do Fundo Constitucional e pagou com recurso próprio. E pegou os aposentados e pensionistas da saúde e educação e colocou pagando pelo fundo. E agora o tribunal veio, né, dizendo que não pode mesmo. Na redação que está lá é muito claro, e isso vai trazer problema para o GDF. O outro problema seríssimo, e que a gente tem perdido, e quando eu fiz a auditoria era mais de 1 bilhão que o GDF perdeu, porque o entendimento hoje do fundo é que aquilo que você não executa devolve para o Tesouro. Então, se o GDF não tem a competência de executar o Fundo Constitucional até 31 de dezembro,
dia 1º de janeiro, aquilo que não foi executado volta para o Tesouro. E o levantamento que eu fiz na época, com o auxílio do Tribunal de Contas, né, foi mais de 1 bilhão que nós perdemos, exatamente porque os governos não conseguiram executar. Então tem uma série de problemas, essa questão do imposto de renda, que é mais grave ainda, né? O Tribunal de Contas da União entende, e aí dá margem à interpretação, de que o imposto de renda retido na fonte do Fundo Constitucional ele tem que ser devolvido para a União, porque o fundo, né, é o Fundo Constitucional do Tesouro Nacional. O entendimento que nós temos, e apresentei, inclusive, apresentamos, porque eu peguei a assinatura também do Reguf e da Leila, de uma PEC, exatamente para deixar claro isso, né, que o imposto de renda retido na fonte tem que ser do GDF. Não está claro isso. Tanto é que o tribunal deu parecer e o acordo diferente. E por isso é que determinou que o governo federal faça uma comissão, com a participação, inclusive, do GDF, e me causou estranheza que o GDF não encaminhou a representação, o próprio secretário de Segurança, que deveria ser o principal ator, né, foi mais o da Fazenda, mas, de qualquer forma, esse assunto a gente tem que trabalhar com muito cuidado para não dar problema, porque o impacto é muito grande. Só para vocês terem ideia, mais de 10 bilhões teriam que ser devolvidos e nós perderíamos quase 700 milhões por ano de receita para o GDF. Certo. O Dante Lemos perguntou, senador, por que o senhor aprovou o aumento da Polícia Civil do Distrito Federal e não tomou nenhuma providência em agregar a PM e os bombeiros? Porque a iniciativa é do GDF, né? Quem pode encaminhar ao reajuste para o governo federal, solicitando o aumento, quem faz esse encaminhamento é o GDF, o governador. O que o governador fez é que só encaminhou da Polícia Civil, né? Agora, eu disse, inclusive, para os militares, né, que era muito melhor, inclusive, aprovar na Polícia Civil para eles, porque é melhor ter o deles e você ter como reivindicar a equiparação ou também o reajuste, do que simplesmente eles não terem e a gente não poder nem reivindicar nada, porque, né, não há um parâmetro. Mas eu acho que foi muito bom e eu também defendo aqui, né, com clareza, né, eu sou também o senador da Polícia Civil, da Segurança Pública. Então, aquilo que é bom, nós temos que aprovar. Agora, o que faltou, e por isso é que eu fiz essa audiência, foi exatamente essa falta de iniciativa de aumento da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, né, que é uma iniciativa do governador. Nós vamos tentar aqui, se ele não encaminhar qualquer proposta, aí que nós vamos buscar uma alternativa, junto ao PL C-1645, para jogar junto com as Forças Armadas, que é um outro mecanismo, para ver se, como é fundo da União, se a gente consegue resolver também essa questão. O Olivan Souza. Senador, o senhor concorda que a recomposição salarial seria o melhor para a PM e para os bombeiros, uma vez que atinge a todo o pessoal, inclusive os inativos? Pois é. Na audiência pública ficou claro isso, né? Que tem diversas prioridades, como a questão da reestruturação da carreira, mas o que precisa ser visto de imediato, sem discussão, é o reajuste. Exatamente porque o da Polícia Civil deverá acontecer rápido, então o que tem que discutir agora, rápido, é a questão do reajuste, né, que deve ser encaminhado pelo governador, e eu espero que isso aconteça, pelo menos uma reunião o mais rápido possível, para esse entendimento, ou pelo menos o início da discussão, né, da proposta do GDF com relação à Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Senador, o GDF está entrando com um pedido para ele mesmo gerir o Fundo Constitucional e está querendo condicionar um possível reajuste a esta condição. O que o senhor acha disso? Eu vejo assim, né? Essa comissão foi constituída para isso. Eu participei já de 2 reuniões, o GDF não tinha participado ainda quando participei dessas 2, e eu disse claramente que nós deveríamos buscar um entendimento para que o fundo não fosse alterado, que a gente não perdesse o imposto de renda, assim como também não houvesse discussão com relação a aposentado e pensionista, e que a gente pudesse buscar inclusive tirando, e é o que eles querem, né, a Segurança Pública Federal, eles querem tirar essa questão de organizar, porque eles nunca organizaram
e podem, inclusive, responder por isso, porque a lei fala uma coisa e eles não fazem, então eles querem corrigir também essa questão da organização. Agora, não se sabe quanto tempo vai levar essa reestruturação, né? Então, acho que a gente não podemos aguardar muito tempo, né? Porque a proposta de reajuste do próprio governador é para este ano, né? Da Polícia Civil. Então, acho que a gente tem que adiantar esse estudo, né? Eu acho que não vai ter nenhum problema. Eu percebi no governo federal que não há nenhuma intenção de prejudicar o DF, e muito menos também desequilibrar as finanças do Estado, que já vem. O meu apelo foi para a gente corrigir isso tudo, para que não houvesse, de fato, nenhuma margem de interpretação equivocada, mas que não mexesse no recurso, que o GDF pudesse contar com este recurso, né, com a forma da lei bem clara, para não ter esse tipo de coisa. Mas, óbvio, quando você dá a interpretação que o imposto de renda tem que devolver para o Tesouro, é exatamente por isso. E nós queremos, e eu também quero, que fique claro de que esse fundo é nosso. O Fundo Constitucional do DF é do DF. Inclusive, independente se executou naquele momento ou não, aquilo que não é executado deveria continuar como um fundo do DF, podendo ser investido ou gasto no ano seguinte. Então, aquilo que o governador está dizendo é o que eu penso também. Cabe ao GDF administrar o fundo. Agora, se demorar muito, aí complica, né? E você sabe, quando você quer enrolar, não quer resolver, você nomeia uma comissão. A comissão está lá e pode discutir isso, levar um ano para resolver isso. Alguns PMs e bombeiros questionam o fato da bancada federal ter se posicionado e votado a favor do reajuste da Polícia Civil, sem estar incluído os PMs e bombeiros. Como o senhor avalia isso? Eu acho que foi ótimo a votação da forma como ela veio, porque não nos caberíamos apenas rejeitar a aprovação. Agora, rejeitar a aprovação tiraria da PM e do bombeiro, né, a possibilidade de querer a equiparação. Porque quando dá para um, o outro também se sente no dever de cobrar e também com direito a de reestruturação e equilíbrio, né, e equiparação. Então, no momento que o governador definiu o aumento da Polícia Civil, imediatamente você cria um crédito para que a Polícia Militar e Bombeiro faça a mesma coisa. Se a gente rejeitasse, você ficaria, né, sem condição depois de cobrar o quê? Se não tem, ninguém tem. Então, eu acho que a gente tem que torcer assim. Não devemos apoiar todos, não é? Agora, eu defendo que a gente precisa defender as instituições e a segurança pública de um modo geral. O nosso tempo está chegando, tem várias pessoas aqui que participaram aqui. Eu quero agradecer o Alexandre Galeno, o Alexandre da Fé, o Hélio Martins, o Edilson Martins, Carmeli Gonçalves, o Wesley Carvalho, que fez pergunta, Yara Rodrigues, Marlim Vieira, o Rogério Eduardo, o João Paixão. São vários que nós citamos aqui, pessoas que fizeram as perguntas. São muitas. Algumas nós vamos, inclusive, depois responder direto para as pessoas que perguntaram, porque o tempo já está esgotando, mas quero lembrar vocês, né, que toda quinta-feira, às 19 horas, nós, Facebook, né, Isalci Lucas, nós debatemos um tema. Este tema hoje foi da segurança pública, especificamente policial militar e corpo de bombeiros, o que está acontecendo. Nós teremos, evidentemente, ainda muitas questões que vão ser essa semana que vem, que é a questão do 1645, da conversa com o governador, da questão da LOA, né? Então a gente vai debater ainda, vamos continuar esse tema. Mas, na quinta-feira, 19 horas, estejam conosco, nós vamos tratar de outro tema importante e, dependendo até do andamento de tudo isso, podemos dar continuidade a esse assunto, se até lá, na quinta-feira, tiver alguma novidade importante para passar para vocês. Então, um abraço, um beijo no coração. Quero aqui agradecer também a participação. Eliomar está aqui com a gente, toda a equipe, né? Mas, quinta-feira, 19 horas, neste mesmo canal, Facebook, Isalci Lucas. Um beijo no coração, um abraço e até quinta-feira, 19 horas.